Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Vamos começar mais uma aula de direito administrativo. Hoje nós vamos falar sobre os poderes administrativos, né? Administrativos, quais são, o que são, né? Vamos comentar um pouquinho sobre eles. Vamos aqui então para a tela, né? Aqui ó, poderes administrativos. E vamos para o sumário, né? Vamos falar do conceito desses poderes administrativos e vamos falar sobre essas espécies de poderes, né? Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. Bom, se você já teve contato com essa matéria antes, vai ver que está faltando o poder de polícia, né? O poder de polícia é muito importante, é mais extenso, vai ser tratado à parte, né? Hoje nós vamos tratar essas 5 outras espécies, ok? Vamos começar então? Poderes administrativos. Bom, aqui na tela, ó, a grande palavra que você vai ter que gravar é isso aqui, prerrogativas. É o conjunto de prerrogativas de agentes administrativos, ou seja, são poderes mesmo, prerrogativas, um poder-dever que o agente tem, né, de realizar determinadas medidas, de regulamentar, de disciplinar, de fiscalizar. São várias prerrogativas, vários poderes que os agentes públicos têm que visam uma finalidade específica, tem um fim, tem um objetivo. E qual é o seu objetivo, né, gente? Elas são usadas, essas prerrogativas, para que o Estado alcance seus fins. O fim de promover justiça social, né, o fim de garantir a segurança, todos aqueles fins que pode ser resumido, né, no interesse público, na supremacia do interesse público, para o alcance de todos esses fins que nós temos aí realmente essas prerrogativas, esses poderes administrativos. Então esses poderes são usados, né, para que o Estado alcance os seus fins. Vamos aqui para o próximo item, né? E para fazer valer a supremacia do interesse público sobre o privado. Então esse conjunto de prerrogativas ele também serve para fazer valer a supremacia do interesse público, né? O interesse público ele está acima do interesse privado e por isso o agente público precisa ter poder, poder de polícia, poder disciplinar, poder regulamentar, né? Então assim são uma série de poderes que a gente já vai ver quais são usados justamente para garantir a supremacia desse interesse público. O interesse público aqui é outro grupo de palavras bem importante quando nós falamos de poderes administrativos. Outra coisa a respeito dos poderes administrativos é que eles não se confundem com os poderes do Estado. Poder administrativo é uma coisa, poderes do Estado são outra. E quais são os poderes do Estado? São os poderes, é o poder executivo, legislativo, judiciário, né, os 3 poderes que a Constituição cita. Então, não podemos confundir isso com poderes administrativos, são coisas distintas, ok? Outra coisa importante sobre os poderes administrativos é que eles não são mera faculdade, ou seja, não são apenas um direito, não é apenas uma escolha da administração agir. Né? A administração precisa agir, é um dever, é um compromisso, uma responsabilidade da administração, do agente público no caso, em agir. Não é só uma faculdade, um direito, não é apenas uma vontade. Ele realmente precisa agir. Né? É um poder-dever que a gente chama. É um poder, mas também é um dever. Por isso que a gente coloca aqui que, na verdade, eles se constituem como um dever de agir do Estado. Ok? Dessa maneira, a doutrina prevê que o agente público detém um verdadeiro poder-dever. Né? Então, esse é o termo que a gente usa, poder-dever, porque tanto é um poder, uma faculdade, mas é um dever, acima de tudo, com o interesse público, com o compromisso público, ok? E é importante você saber também que esses poderes são instrumentais. Como assim instrumentais? São verdadeiros instrumentos. Instrumentos para quê? Para que o Estado cumpra suas atribuições. Então, se a atribuição do Estado é dar saúde, dar educação, você tem que dar para os agentes poderes para que ele garanta isso. Se a função do Estado é garantir, por exemplo, transporte público, você tem que dar poderes para que o Estado fiscalize se a linha está correta, se os ônibus estão andando normalmente. Você tem que dar poder para o Estado, eventualmente, fazer uma desapropriação para que passe uma estrada. Então, é preciso que os agentes públicos tenham esses poderes, esse poder-dever, justamente para que o Estado alcance a sua finalidade e cumpra seus objetivos, suas atribuições. Então, agora que a gente já viu muita coisa aí de poderes administrativos, a ideia geral, vamos para o conceito. Conceito aqui de José dos Santos Carvalho Filho. Então, os poderes administrativos são um conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere a agentes administrativos. Então,
novamente aqui, prerrogativas, conferidas aos agentes administrativos para quê? Tem uma finalidade, a fim de permitir que o Estado alcance seus fins. Veja, sempre esses poderes, eles não são para que o agente se dê bem, para que o agente enriqueça, não. Esses poderes são conferidos ao agente por uma finalidade específica, que é o interesse público, que é, no final das contas, a finalidade do Estado, né? O Estado, o fim do Estado, realmente, né? A finalidade do Estado, realmente, é concretizar o interesse público, é viabilizar a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tudo bem? É aqui um grande resumo acerca dos poderes administrativos. Então, eles visam a realização do interesse público, falamos disso. E são prerrogativas especiais conferidas ao Estado, porque o poder de polícia, por exemplo, a fiscalização, ou o poder regulamentar, de você fazer uma norma, isso tudo não é garantido aos particulares, é apenas ao Estado. Então, por isso que são prerrogativas especiais aqui na tela, ok? São poderes instrumentais, ou seja, eles não são um fim em si mesmo, eles são instrumentos para que o Estado alcance um fim. Constitui-se um poder-dever de agir. Eles são condicionados, limitados, ou seja, não é a qualquer custo, eles têm um limite na lei, tá? Então o Estado, para conseguir fiscalizar, por exemplo, ele não pode invadir sua casa à meia-noite sem autorização judicial. O Estado, pelo poder de polícia, ele pode entrar em uma residência e ver, por exemplo, se tem água parada para combater a dengue, ok? Só que quando ele não pode chegar lá à meia-noite abrindo sua casa sem autorização, fazendo bagunça, não pode, tem limite. Tem um horário, tem que ter sua autorização. Então, assim, não é bagunçado também. Ele tem esse poder de fiscalizar. Nas fiscalizações, o Estado eventualmente pode ser acompanhado pela polícia. O próprio Estado pode conseguir autorizações judiciais. Mas veja bem, tem limites. Isso que é importante para essa aula. Então, os poderes administrativos são condicionados, limitados. São irrenunciáveis. O Estado não pode virar e falar, vou renunciar ao meu direito de fiscalizar. Não vou fiscalizar. Vou renunciar ao meu direito de disciplinar os meus agentes públicos, né, de sancionar, de punir os meus agentes públicos. Não pode. Então, eles são irrenunciáveis. E são de exercício obrigatório. Por que são de exercício obrigatório? Justamente porque é um poder-dever, ok? Uma afirmativa de prova. Para o administrador público, a ação é um dever, não sendo possível a renúncia de seus poderes. Então, a renúncia é possível ou não? Não é possível, né? Por isso o item está certo, ok? Para o administrador público, a ação é um dever. É o que a gente falou de poder. Poder-dever, não é mesmo? Agora, gente, nós vamos falar sobre as espécies de poderes. Eu vou listar aqui as principais espécies. Sempre que a gente fala de classificação, de espécies, de tipos, seja nessa matéria, seja em outras, né, aqui do direito administrativo, a gente pega as que mais caem em prova, né, porque cada autor pode ter vários tipos de espécies diferentes. A gente pega o que cai em prova, as principais, porque realmente essas classificações às vezes não tem fim. Né? Mas aqui, para poderes administrativos, a doutrina é mais ou menos ela é mais ou menos consensual, né? Eles entram em acordo, não tem tanta confusão aqui não. Então, via de regra, o que a gente colocar aqui realmente é o que a maioria da doutrina tem trazido e as bancas também, ok? Bom, esses são as espécies de poderes. É o poder vinculado, que né, sempre é o poder. Poder o quê? Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar e poder regulamentar. Esses aqui a gente vai ver hoje, né? Nesse bloco, nessa aula. E depois nós vamos ver o poder de polícia em outro momento, que é bem específico, né? E exige um aprofundamento. Bom, vamos começar então com o poder vinculado. O que é esse poder vinculado? Ele está relacionado com atos vinculados. Poder vinculado está relacionado com atos vinculados. Esses atos vinculados são integralmente balizados pela lei, eles são limitados pela lei. A lei, ela determina exatamente o que o agente deve fazer. Então, por exemplo, se um supervisor viu que o seu inferior ali, né, que o seu subordinado, servidor público, cometeu uma irregularidade, ele, pela lei, dependendo da irregularidade, ele está vinculado, ele é obrigado
né, a prever determinada punição, por exemplo, a suspensão, a demissão, alguma punição. Ele não pode simplesmente não punir. Ah, não vou punir. Não, ele está vinculado. Pode até haver, né, uma escolha quanto ao tempo de punição, de suspensão. A gente já vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas na hora de punir, ele tem que punir. Ele não pode simplesmente dizer, ah, não, acho que ele é um cara bacana, não vou punir ele. Não. O poder vinculado, ele existe justamente para não dar essa margem, para ele não ficar escolhendo quem ele vai punir ou não, quem ele vai fiscalizar ou não. É justamente para limitar a ação do agente realmente nas balizas da lei, realmente obedecer à lei. E por isso que nós temos aqui uma liberdade mínima, tá ok? Nós temos aqui uma liberdade mínima. Liberdade de ação do agente público é mínima, beleza? Já no poder discricionário é um pouco diferente. Né? São atos discricionários, atos onde você tem uma certa escolha, para os quais você tem uma certa escolha. Não é uma escolha total, mas você tem ali alguma margem de manobra, alguma escolha. Por exemplo, você tem um recurso público, você tem um poder discricionário de decidir se você vai, por exemplo, construir uma nova escola para atender 1000 alunos, ou se você vai reformar a escola atual e com essa reforma você vai conseguir atender 1.500 alunos e o custo é mais ou menos o mesmo. Nesse caso, você vai fazer uma escolha, né, de conveniência, oportunidade, e aí você tem uma margem de escolha, mas sempre o interesse público, você não pode pegar aquele dinheiro, né, e, sei lá, falar, eu gosto de futebol, vou construir um estádio, né, então assim, do nada, se aquele recurso já estava previsto para ser para a educação, aí não dá, então ou você constrói uma escola, ou você reforma, ou você compra livros, mas tem que ser para a educação, por exemplo, quando o recurso às vezes é vinculado, mas a escolha de como usar esse recurso pode ser discricionário, você pode escolher aonde usar. E isso é muito comum. Parte, às vezes, da situação é vinculada, ou seja, a lei determina, e parte da situação é discricionário, a gente pode meio que escolher. E a gente já vai chegar num exemplo para você entender bem isso. Então, aqui no poder discricionário, como a gente já falou, tem maior liberdade, a gente tem alguma condição de escolher melhor qual caminho seguir. E aí a gente sempre fala disso aqui, ó, conveniência e oportunidade. O que é mais conveniente, reformar ou construir uma nova? É uma boa oportunidade comprar aquele terreno barato, construir uma nova escola, ou não? É melhor ampliar essa escola atual, mas se eu ampliar a escola atual, aí eu vou ter que reformar, os alunos não vão conseguir estudar. Enfim, conveniência e oportunidade, prós e contras. Essa é a análise com que se depara o agente diante de um ato discricionário. Agora, como eu já citei alguns exemplos, né, o poder discricionário ele não pode ser arbitrário nem abusivo. A gente vai ver em outro momento o abuso de poder. E o abuso de poder, seja em caso de poder vinculado, seja em caso de poder discricionário, ele não pode. Você não pode abusar desse poder, é inadmissível isso no Estado democrático de direito, obviamente. Então, no poder discricionário, nós temos essa avaliação subjetiva dos fatos, né? Então, você pode avaliar subjetivamente a valoração dos fatos. Você vê ali, por exemplo, se uma punição pode ser maior ou menor, se vai ser de 30 dias, de 90 dias. Enfim, você vai fazendo uma valoração se a lei te permitiu, se a lei lhe deu esse poder discricionário de realmente avaliar a melhor forma de punir, a melhor forma de fiscalizar, e por aí vai. E aqui é justamente o exemplo que eu já adiantei algumas vezes, né, que é o da 8.112. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência. Então, por exemplo, o servidor pisou na bola, cometeu alguma irregularidade, advertência, primeira vez. Na segunda vez, você já não pode advertir. Olha só, a suspensão será aplicada. Será aplicada, ó, será aplicada. O que é isso? Vinculado. Isso aqui é um poder vinculado. Beleza? Então, olha só. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Ou seja, o que não for advertência, o que não for demissão, tem que ser suspensão, beleza? Só que olha só, não podendo exceder 90 dias. Ele colocou um prazo máximo, mas não colocou o prazo mínimo. Então, entre 20 e 90 dias, entre 10 e 90 dias, isso aqui você tem uma certa discricionariedade. Então aqui o poder é discricionário.
Então olha como esse exemplo é legal. Porque a suspensão você tem que suspender, vinculado. Agora, por quanto tempo eu vou suspender? 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias? Eu vou fazer uma avaliação subjetiva. Conveniência, oportunidade. Poxa, o cara sempre foi um bom servidor, está passando por um momento ruim na vida dele, não foi tão grave assim, vou dar 20 dias. Não, o cara já fez, já pisou na bola, não está nem aí, e foi muito grave o que ele fez, realmente não dá para aceitar esse tipo de conduta, vou dar 90 dias, vou dar o máximo de suspensão. Então, assim, tem ali uma relação. É claro que você vai ter que observar o processo legal, né? Tem que ter uma análise jurídica bem fundamentada. Então não é arbitrário. Quando a gente fala discricionário, não é assim, gosto dele, um cara bacana, vou dar 10 dias. Não é assim. Tem que ter realmente estar motivado corretamente no direito, né? Mas realmente existe uma discricionariedade. Realmente existe essa escolha. E aí tem que ser fundamentado, por que é 40 dias, por que é 20 dias, mas perceba, existe essa escolha. Então, no mesmo artigo de lei, que eu usei a 8.112 apenas como exemplo, você tem algo que é vinculado e algo que é discricionário. Vamos falar então agora sobre o poder hierárquico. É um outro poder, né, além ali do que a gente já comentou. Vamos dar sequência nessa análise das espécies de poderes. Bom, o poder hierárquico ele tem a finalidade de distribuir e escalonar as funções e competências de seus órgãos, né, dos órgãos do Estado, da administração. Então, a administração, quando ela usa esse poder hierárquico, ela divide as atribuições, escalona, fala assim, ó, a diretoria tal vai cuidar de tal assunto. Então, por exemplo, um grande ministério, ele pode dividir até por região, por exemplo, vai ter a região norte, vai ter uma diretoria para isso. Via de regra, grandes instituições, né, grandes entidades, ministérios, tem até, né, uma representação em cada estado, e aí tem uma competência dentro daquele estado, dentro daquela cidade, dentro daquela região. Então o poder hierárquico é isso, é você colocando uma hierarquia e você dividindo, dizendo qual é a competência. Mas desse poder hierárquico também tem consequências que a gente já vai ver. Mas para você entender primeiro o que é o poder hierárquico, é basicamente isso. É você dividir competências, você dividir responsabilidades, você organizar realmente a administração. E além disso, também faz parte do poder hierárquico você rever a atuação de seus subordinados, de seus agentes, né? O poder hierárquico, basicamente, se resume nisso aqui, hierarquia e subordinação. Então, você tem uma hierarquia e quem está abaixo se subordina a quem está acima, obedece às diretrizes, respeita as diretrizes de quem está acima. E isso é tipicamente da administração pública, porque na administração pública você realmente tem essa hierarquia. No judiciário, no legislativo, não tem hierarquia entre membros, tá bom? Mas um juiz ele não é subordinado a uma decisão do STF. O STF ele decide também, mas ele não altera necessariamente, ele não obriga o juiz a decidir de determinada forma, exceto em casos aí muito específicos, de súmula vinculante e tudo mais. Mas enfim, a decisão do juiz ela pode até ser alterada pelo STF, mas não é uma hierarquia, o STF não dá ordens necessariamente ao juiz, tá? Não há uma hierarquia em sentido de subordinação, né? O juiz não está subordinado. Há uma hierarquia das decisões. A decisão do STF vale mais que a decisão dos outros juízes, tá bom? Mas fique bem gravado com isso. Esse conceito de hierarquia, de subordinação, ele é muito mais utilizado na função administrativa. Aí sim, dentro do judiciário, dentro do legislativo, dentro do próprio executivo, mas sempre na função administrativa. Né? Então, no setor de pagamento de pessoal lá do judiciário, vai ter uma hierarquia. Ok. Agora, entre as decisões, entre os membros do legislativo, mesmo o presidente da Câmara dos Deputados, ele não está acima dos demais deputados, dos senadores. Então, realmente, ali você não tem hierarquia. Você tem funções diferentes. A função do presidente lhe garante mais poder, mais atribuições, mas não tem hierarquia. Essa hierarquia, essa subordinação, ela é típica do direito administrativo, ela é típica da administração pública, ok? E isso tudo traz consequências. E quais são as principais consequências que caem muito em prova do poder hierárquico? O dever de obediência. Então, se você tem um superior, quando a gente fala em hierarquia, a gente pensa muito logo em militarismo, em exército, em polícia militar, mas isso serve para todas as áreas da administração pública. Inclusive, desobediência,
Assim, desobediência no caso militar pode até ser crime, né? Crime militar, mas no caso administrativo, falando especificamente da administração, também é uma ilegalidade, também é uma irregularidade administrativa punível, né? Então, assim, desobedecer à ordem do superior imediato, isso traz punição, exceto se for manifestamente ilegal, como a gente coloca aqui, ó, exceto manifestamente ilegais. Mas os comandos emanados pelos superiores têm que ser obedecidos. Se não for ilegal, aí se ele falar assim, ó, vai lá e mata fulano, é óbvio que você não vai fazer, né? Vai lá e aceita propina de não sei quem, é óbvio que você não vai fazer. E vai denunciar ainda. Mas se não for manifestamente legal, é o seu dever obedecer. E aí você documenta tudo certinho, mostra que você está obedecendo uma ordem que não é manifestamente ilegal, e aí segue sua vida. A responsabilidade é de quem mandou você fazer, né? Então, isso também traz para quem está acima uma prerrogativa de dar ordens e de fiscalizar o cumprimento. Então, você fala para o seu subordinado, ó, vai lá e fiscaliza, eu recebi uma denúncia, vai lá e fiscaliza determinada situação na rua tal. O cara não foi ver, você tem direito de fiscalizar se ele cumpriu ou não aquela ordem. Então, realmente, existe esse direito não só de ordenar, mas também de fiscalizar para ver se a coisa está sendo cumprida. Outra coisa bem interessante, que cai muito em prova, é essa faculdade, esse direito. Sempre que a gente fala em faculdade, é esse direito, né? Essa alternativa que a administração pública tem de fazer ou não fazer determinada coisa. E essa faculdade de delegar ou avocar competências, atribuições, é bem interessante. Então, delegar é o superior, ele fala assim, ó, isso aqui tem muitos processos para decidir sobre esse assunto. Eu vou delegar para quem está abaixo de mim. Então, por exemplo, um secretário, ele delega para um diretor, um ministro delega para o secretário, fala, sobre essa matéria você decide tudo. Aí o secretário pega e decide várias matérias. Só que o ministro pode falar, por exemplo, desses 1000 processos aí que é sua competência agora, eu vou avocar, eu vou puxar para mim, avocar é puxar para quem está acima, né? Então, na delegação, quem está acima joga para quem está para baixo. Na avocação, quem está acima puxa de quem está embaixo. Então, por exemplo, ó, esses processos administrativos aí, digamos que seja de multa, né? Multa por determinado descumprimento. As multas todas são de responsabilidade de determinada diretoria. Só que as multas acima de 1 milhão são muito relevantes. Então o ministro pega e fala, eu vou puxar para mim. Eu que vou decidir nessas multas, digamos assim, acima de 1 milhão. Então ele avoca aquela responsabilidade, aquela competência. Ele puxa para si. Então, isso tudo é por quê? Porque ele está hierarquicamente superior. Então ele pode tanto delegar quanto avocar. Esse é um direito, uma prerrogativa que ele tem, uma faculdade, ok? E também uma consequência que cai muito em prova é a possibilidade de rever atos editados em níveis inferiores. Então você pode rever uma decisão com ou sem recurso, né? Então se, por exemplo, no caso que eu já dei o exemplo aqui das multas, se lá embaixo percebeu que a multa foi aplicada incorretamente, o ministro, ou enfim, quem tiver superior, ele pode rever aquela decisão. Ele pode anular, ele pode reformar, que a gente chama, que é mudar a decisão. Então é possível sim. Por quê? Porque ele está acima na hierarquia, então ele pode rever a decisão de quem está abaixo, ok? Bom, são essas todas as consequências do poder hierárquico. Vamos a uma afirmativa de prova. A hierarquia é uma característica encontrada exclusivamente no exercício da função administrativa, que inexiste, portanto, nas funções legislativa e jurisdicional típicas. Olha só, típicas, tá? E tá correto o item, gente. Como eu já falei, a hierarquia, da forma como a gente estudou aqui, ela é exclusivamente no exercício da função administrativa. Pode ocorrer no judiciário, pode ocorrer no legislativo, mas na função administrativa. E não na função, na função administrativa. E não na função legislativa e jurisdicional típicas. Quando é tipicamente legislar, fazer leis, quando é tipicamente julgar, aí nesses casos, realmente não se fala em hierarquia, só apenas na função administrativa, seja em qualquer um dos poderes, executivo, judiciário, legislativo, mas tem que ser função administrativa. E como você vê, isso cai em prova. Vamos falar continuando aqui sobre o poder hierárquico, vamos falar sobre a delegação e a avocação de competência, que a gente já comentou, mas tem algumas regrinhas que caem bastante em prova. Olha só, não é possível a delegação de atribuições de um poder a outro. Então, não tem como o legislativo
Fala assim, ó, a partir de hoje, a gente está com muito trabalho aqui, metade das leis quem vai fazer é o judiciário, outra metade quem vai fazer é o executivo. A gente não vai mais fazer lei não, que a gente já fez muito. Não pode, não existe isso. Não pode o judiciário chegar e falar, a gente está julgando demais, tem muito processo, vamos passar metade para o legislativo julgar um pouquinho, que está complicado. Não pode. É claro que tem as exceções constitucionais, mas aí é a própria Constituição que já prevê uns casos específicos em que, por exemplo, o presidente vai legislar, em que o legislativo pode autorizar o presidente a complementar uma lei por meio de decreto. Isso aí é outra coisa. Mas um poder não pode chegar para o outro e delegar, ok? Não é possível delegação, não é possível a delegação de atos de natureza política. Então, por exemplo, vetar lei, sancionar lei. Não pode o presidente chegar e falar assim, ministro, sanciona a lei aí. Não, isso é um ato extremamente importante. O vice-presidente pode? Pode, porque aí o vice-presidente está em exercício da presidência, tá? Porque se o presidente estiver no cargo, não pode o vice-presidente também. Agora, se o presidente está viajando, está doente, enfim, aí é o presidente em exercício, é o vice-presidente, mas na prática é o presidente, porque ele, naquele momento, é o presidente em exercício, tá? Aí não se trata de substituição, e não de delegação, no caso do vice-presidente. Não podem ser delegadas atribuições exclusivas, tá? Atribuições que são exclusivas de determinado órgão não podem ser delegadas. Então, se aplicar multa por lei é algo exclusivo de um agente de trânsito do Detran, ele não pode delegar para um agente, sei lá, da Anvisa, da área da saúde. Chega lá e vai, tá precisando de gente, multa aí o pessoal que você vê furando sinal vermelho. Não dá. Se é algo exclusivo daquela autoridade, um poder que a lei diz que é exclusivo de determinado agente, aí não pode ser delegado. As atribuições podem ser subdelegadas, sem a expressa autorização do delegante. Então, se cumpre todas aqueles requisitos, se não está proibida a delegação, então o ministro pode delegar para o secretário pode delegar para o diretor, não tem problema. E o diretor pode delegar para um funcionário. Então, às vezes, você tem essa figura da subdelegação, que um vai delegando para o outro, desde que não seja algo que a lei vede. Se a lei vedar, ou se o próprio ministro, por exemplo, falou, vedada a subdelegação, ele pode dizer, eu não quero que esse ato que eu estou delegando para o secretário seja subdelegado. Ele pode. Só que, se ele não falar nada disso, a regra é que pode subdelegar, então, sem a expressa autorização. Não é preciso ter uma autorização expressa quanto a isso, ok? E para finalizar esse assunto do poder hierárquico, vamos ver algumas coisas que a Lei 9784 explica acerca desse assunto. A competência ela é irrenunciável, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então, a competência, por exemplo, do ministro da Saúde, do ministro da Educação, é dele, ele não pode renunciar. Só que tem esses casos, né, de delegação e avocação que são permitidos, aí não tem problema. A delegação pode ser feita para órgãos ou agentes subordinados, então aqui nós temos a delegação vertical, e também para órgãos e agentes não subordinados, que é a delegação horizontal. Então pode ser que em determinada cidade, por exemplo, o Ministério do Esporte, ele peça para o Ministério da Educação realizar determinadas atividades, por exemplo, para organizar os jogos escolares. Um exemplo aqui hipotético. Por quê? Porque o Ministério do Esporte não está com muitos recursos, e aí ele delega essa competência para o Ministério da Educação, para ele ajudar. Porque não era uma competência exclusiva, não estava proibido, não era algo específico do Ministério do Esporte, e nesse caso ele poderia. Aí, nesse caso, nós falamos em uma delegação horizontal, porque Ministério do Esporte e Ministério da Educação, mesmo nível. Tá? Agora, quando você tem um Ministério da Educação delegando para uma diretoria, por exemplo, para uma secretaria do ensino superior, tem várias secretarias lá no Ministério da Educação, digamos que eles delegam para a de educação superior. Aí é vertical que a gente chama, porque está vindo de cima para baixo, ok? E aqui é muito importante. Isso aqui, eu vou até fazer um asterisco aqui, isso aqui cai muito em prova. É o que não pode ser objeto de delegação. São a edição de atos de caráter normativo, ou seja, portaria, norma, essas coisas. A decisão de recursos administrativos, não pode ser delegado.
E as matérias de competência exclusiva da autoridade. O que a gente tem no final? NOREX. Então tá, NOREX. Isso cai muito em prova. Então, competência exclusiva, recurso, atos normativos, isso não pode ser delegado, ok? O ato de delegação é revogável a qualquer tempo, isso é importante, deleguei e posso tirar. E as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e serão consideradas editadas pelo delegado. Então, por exemplo, se eu sou o delegado, né, o meu chefe delegou para mim, eu tenho que dizer, ó, estou agindo pela delegação de competência número tal, lá no TCU, lá no meu trabalho, muitas vezes eu faço isso, tem que colocar, ó, a gente atua conforme a delegação de competência do ministro, a delegação número tal, mas sou eu que estou agindo. Então, ela é considerada editada pelo delegado, e não pelo delegante, não por quem está delegando a competência, mas para quem recebeu essa delegação. É ele que assina, ele que se responsabiliza, ok? A avocação das competências do órgão inferior somente será permitida em caráter excepcional e temporário, devendo para isso haver motivos relevantes devidamente justificados. E aí pode ser vários, por exemplo, algo muito relevante, um valor muito alto, que realmente precisa de atenção, alguma coisa que até chama a atenção de mídia, enfim, alguma coisa que justifique. Então, realmente, algo que justifique essa avocação não pode ser corriqueira do dia a dia ou assim, né, a critério assim, aleatório. Tem que estar justificado, tem que realmente ser explicado. Então é isso, chegamos até aqui ao poder hierárquico e no próximo bloco nós vemos os próximos poderes. Um forte abraço, né? E até a próxima!